Saudações, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui com 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Então vamos lá, vamos acionar as guarnições. Atento, comando de área, socorro de incêndio e resgate. Tomar a postos, código 3, que hoje vem uma entrevista brilhante com um grande comandante do Corpo de Bombeiros. Queria aqui agradecer todo esse apoio da Fundabom, a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, que faz uma verdadeira difusão cultural, e também do nosso Bomba Café. O Bomba Café que você pode experimentar aqui, maravilhosas iguarias ao lado do comando do Corpo de Bombeiros, na Praça Clóvis Bevilacqua, no centro de São Paulo. Você vai estar num ambiente muito personalizado, com o espírito de bombeiro, e vai curtir bastante o cafezinho do Bomba Café, o café dos heróis. Eu sou o Coronel Humberto Cesar Leão, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros. Estou tendo a honra aqui de apresentar esse BombaCast, e nesta edição, pessoal, temos o Coronel Wagner Ferrari, eterno comandante do Corpo de Bombeiros, que teve um período de realizações marcantes. Cumprimentar o senhor, obrigado pela presença, por ter vindo, uma honra estar aqui com o senhor, um dos grandes nomes do Corpo de Bombeiros, comandante. Muito obrigado, Humberto. É uma honra estar aqui com vocês na Fundabom, e vai ser muita satisfação que eu vou apresentar as ideias e algumas passagens pelo comando do Corpo de Bombeiros. Wagner Ferrari, um nome marcante, né? O nome Ferrari, a gente pensa em algo campeão, né? Comandante, o senhor teve essa ideia de vontade de ser policial militar ou bombeiro? O senhor tinha parentes na corporação? Em que momento surgiu essa vontade de ingressar na Academia do Barro Branco e depois ser bombeiro, inclusive? Como foi essa história? Realmente foi algo assim até inusitado, porque na realidade eu tinha, quando adolescente, tinha um grupo de amigos de rua, né? E aí foi quando um foi para o Exército, outro para a Marinha, outro para a Aeronáutica e outros para a Força Pública na época, né? Isso foi nos idos lá de 1967. Na capital paulista? Na capital paulista, aqui, sou da capital também. E aí, em conversa com esses companheiros, eu decidi entrar na academia. Na época era o curso preparatório para oficiais, o CPzinho, né, como a gente chamava. Fez o CP, sangue azul. CP. Vou falar o CP. E depois era o CFO, né? Sim. Formação de oficiais propriamente dita. E aí passei no concurso e ingressei na carreira e, graças a Deus, continuamos até o final, até os 35 anos de serviço, praticamente. A turma que o senhor é aspirante, e que ano que o senhor fez CBO? O CBO eu fiz em 1981. 81. Eu sou da turma de aspirantes de 72. E um detalhe, quando eu terminei o curso de oficiais, né, o CFO, eu, no ano seguinte, ingressei na Universidade de Mackenzie para fazer a engenharia civil. E a engenharia civil eu terminei em 1978. Em 78, eu já estava trabalhando no serviço de engenharia da Polícia Militar. Mas eu digo para vocês que eu sempre acalentei a ideia de vir para o Corpo de Bombeiros. Mas, até pelo fato de eu ser engenheiro na época, né, era difícil conseguir uma transferência de unidade. Sim. Aí, tanto que eu insisti que, em 1980, que fizemos o concurso, né, para ingresso do Corpo de Bombeiros, era no SEIB, ainda, né? SEIB. Ao lado da nossa academia de Polícia Militar. Sim, no fundo era CIAD, né? CIAD, o Centro de Instrução e Adestramento. Centro de Instrução e Adestramento do Corpo de Bombeiros. Nossa. Isso foi em 80, aí consegui a transferência, o meu comandante na época então, concordou e fez a transferência minha para fazer o curso do CBO, né, lá no CIAD. E aí continuei praticamente com alguns intervalos,
continuei no Corpo de Bombeiros, e algo que já, como eu disse, calentava muito tempo, e em função de assuntos administrativos, às vezes é difícil Poxa, o comando liberar, né? bacana, mas o senhor citou alguns anos e veio na cabeça, bombeiro, né, de São Paulo, em 72, aspirante. Eu lembro do incêndio do Andraus, né? Do Eu lembro, Andraus. eu estava nascendo em 72, mas os vídeos, as reportagens, e 81, se não falha a memória, foi o Grande Avenida, na Sim, Paulista. Então, dois foi. momentos com grandes incêndios históricos para o Corpo de Bombeiros. Foram incêndios que marcaram, né, a nossa passagem. Teve o Andraus primeiro, Nossa, depois o Joelma. já em 74, Isso, e eu lembro que de um comandante que nós tínhamos aqui no Corpo de Bombeiros, que era o Coronel Jonas Flores foi de Jonas Flores. 74, né? Obrigado, É, Humberto. Jonas Jonas Flores. Flores. Grande E comandante. ele, eu lembro muito bem dele sendo entrevistado durante aquela confusão toda, e ele não teve dúvida em dizer que um dos problemas graves do Corpo de Bombeiros era quanto a equipamentos. Não tinha mangueiras, as mangueiras eram velhas, e estouravam com a pressão, uma série de coisas. Então, isso também marcou a minha vida no Corpo de Ele Bombeiros. teve coragem de falar o que ele sentia, o Exatamente. que ele percebia, Exatamente. menos que fosse uma reclamação contra o governo em termos de investimento. Exatamente. Até porque, mesmo no comando do Corpo de Bombeiros, eu acho que todo comandante ele tem a parte profissional dele, tem o regulamento, tem o RD, mas eu acho que nunca pode misturar essa parte profissional com a parte política. Sim. Então, se eu dizia no comando ainda que a gente está comandante, não somos comandantes para o resto da vida. Então, nós estamos comandante, e da mesma forma que nós somos nomeados para assumir o comando, também Pode ser exonerado. Né? podemos ser exonerados a qualquer momento, Sim. pelos mais variados motivos. Mas nunca perder a dignidade. A dignidade do posto de coronel e a dignidade de uma profissão que a nossa sociedade respeita. Talvez seja uma das únicas que é respeitada no Brasil. Comandante, eu lembrei de um material que o coronel Dadil me mostrou sobre coragem de comandante. Um relatório em 1930, antes da Revolução, do comandante Cianciulli, que assim como o senhor, ele comandou o Corpo de Bombeiros. No relatório ele reclama para Miguel Costa, que eu era coronel ou general, comandante geral da Força Pública, reclamando da falta de investimento em equipamentos. Então é uma coragem, né, uma exposição necessária pela instituição. Eu posso até, já me adiantando um pouquinho, Humberto, para não perder a ideia, eu lembro que nós tivemos um problema com a Sabesp mesmo, Sabesp de São Paulo. Antigamente nós tínhamos a Kombi, era uma Kombi dirigida por um bombeiro nosso, eu como tenente acompanhava isso, e que ia fazer uma verificação em todos os hidrantes urbanos, né? Hidrantes de coluna. E, no entanto, na época que eu estive aqui, 2000 a 2003, isso aí não existia mais. Sim. E eu lembro que eu vinha retornando de uma visita à unidade nossa lá em São José dos Campos, e foi quando pegou fogo na favela aqui de... Heliópolis? Não foi Heliópolis, foi aqui na... Parque Novo Mundo? Foi aqui... como chama esse lugar? Aqui do lado nosso da... Tinha da funerária, tinha... Corta aí, corta essa parte aqui. É aqui do lado, é Presidente Prudente, Vila Prudente. Ah, não, Vila Prudente, favela da Vila Prudente. Então, isso. voltando. Voltando. Então, na favela da Vila Prudente, eu vinha voltando lá de São José dos Campos e recebi pelo rádio a notícia que as nossas viaturas estavam lá e que era um incêndio grande e que as viaturas estavam sem água. Você não conseguia abastecer o autobomba, autotanque, nada disso. E foi quando eu fui para o local, acompanhei essa dificuldade toda justamente pela falta de equipamento. E também dos hidrantes de coluna que não eram feita a manutenção como era feito antigamente pela própria Sabesp.
em parceria com o Corpo de Bombeiros. Sim. E aí eu fiz algumas críticas, né, à Sabesp, e isso aí quase que eu ganhei uma transferência do bombeiro, Eu lembro desse porque momento. era um problema político, né? O senhor reuniu os oficiais, eu era tenente, primeiro tenente, estava presente, e o senhor falou que não era possível a gente ficar carregando água nas costas. Sim. Que Estados Unidos, outros países têm uma malha de hidrantes maravilhosa, a gente tinha que investir nisso, não é possível. E que funciona, né? Funciona. Os outros países têm esses hidrantes e funcionam. Funcionam. Aqui não adianta você ter os hidrantes de coluna, que não sei hoje como estão, mas nem vou entrar nesse detalhe atual, que não estou atualizado, mas é uma coisa muito séria, principalmente no centro aqui da cidade, centro de São Paulo, Paulista, Jardins e todo aquele complexo, e aqui o Centro Velho, é impossível pensar na dificuldade de você transportar a água. Sim. E abastecer os caminhões nos locais, né? Então, são detalhes que, como eu falei, voltando um pouquinho, eu acho que a gente pode perder o cargo, o comando, mas não perder a dignidade, né? Quando estiver no comando. O comandante tem aquela postura de lutar pela instituição. Eu lembrei, comandante, dessa Kombi branca, Sabesp, eu indo com o soldado Gerson do Cambuci vistoriar hidrante, eu era tenente B3, vamos ver como está sendo o seu serviço, as dificuldades que você tem. E nós abrimos um hidrante Barbará, tiramos a tampa do lado e tinham drogas, crack ou maconha. Então, além de não estar funcionando, a pressão estava muito baixa, ainda guardavam drogas. O fim do mundo, né? Sem condições. O fim do mundo. Então, realmente, são detalhes que, por isso que eu lembrei do Coronel Jonas, que eu tive o prazer de conhecê-lo também, que ele também tinha esta ideia do cargo que ocupava, né? Porque, no final, nós estamos aqui defendendo a sociedade, a população paulista. Sim. Então, eu acho que, assim como a gente assume, também um dia sairemos de qualquer forma, né? Com relação à parte de engenharia, como o senhor atuou em projetos, acompanhando também a execução de quartéis da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros também? Sim, principalmente quartéis de maneira geral, inclusive aqui a nossa central comando do Corpo de Bombeiros aqui, eu ainda trabalhando no serviço de engenharia, trabalhei aqui também como tenente de coordenador das obras aqui que estavam iniciando, porque tinha um detalhe, o Tribunal de Justiça aqui da frente, nosso vizinho, né? Eles, na época, isso eu estou falando idos de 78, 76, 77, 78, eles queriam... Eu já vi essa história, queriam não vou dizer que queriam tomar o prédio, mas eles... Como o prédio estava inacabado, e nós tínhamos apenas um posto de bombeiro aqui no térreo, então eles achavam que... Estava subutilizado, né? Talvez. Estaria subutilizado e eles teriam condições de terminar a construção do prédio. Foi quando o nosso comandante-geral, que era o coronel do Exército, em contato com o Serviço de Engenharia da Polícia Militar, resolveu assumir o prédio. Então, nós trouxemos para cá vários profissionais e pedreiros, eletricistas, encanadores. Para realmente ocupar o espaço e não perder. Ocupar e mostrar que nós estávamos no prédio e o prédio atendia às nossas necessidades. Olha só, o Corpo de Bombeiros poderia ter perdido esses prédios, essas duas torres do CCB. Nessa época, para quem é dessa época, esse assunto foi bastante delicado. Nós corremos um sério risco de perder este prédio, que foi, inclusive, construído com essa finalidade mesmo, né? Sim. Porém, questões econômicas, financeiras, políticas mesmo, o prédio foi abandonado e estava daquela forma. E eu tive a participação nisso, né? Essa participação, que muito me honrou também, para depois, como oficial aqui do Bombeiro, lembrar essas passagens que eu tive aqui no local. Bacana. E, comandante, com relação a essa parte de engenharia, o senhor fez Mackenzie, que é
é uma universidade tradicional, sempre tem a Escola Politécnica da USP, o Mackenzie é um nome forte em engenharia, né? É, essa situação do Corpo de Bombeiros, em alguns momentos, com certeza o senhor acompanhou, de prefeituras quererem passar a análise de projeto e vistoria para eles, alguns municípios houve isso, alguns oficiais do bombeiro eram engenheiros, outros não. Essa parte, então, de segurança contra incêndio, né, que a Constituição Federal coloca para o Corpo de Bombeiros, né, a Defesa Civil e outras atribuições previstas em lei. E a lei prevê, né? O que o senhor entende dessa a presença dos conhecimentos de engenharia, competência no Corpo de Bombeiros? Eu acho importantíssima, particularmente porque nós temos ainda a competência, a responsabilidade de cuidar dessa área de projetos que visa a aumentar a segurança da nossa cidade, do nosso cidadão. Então, isso para mim, é muito importante, como engenheiro também, e eu senti que esta parceria com as prefeituras, né, também é importante na medida em que há reciprocidade. Então, eu sei, e na época que, como comandante, eu sei que de prefeituras que também, às vezes, não tinham capacidade financeira de nos atender plenamente, então tentávamos fazer um convênio, uma parceria, no sentido de ajudá-las, a ajudar essas prefeituras a resolver o problema. Tanto é que eu lembro que a gente chama de Projeto Verão, na época, Projeto Verão, sim. que foi nessa época, né, que nós procuramos atender também, em parceria com a Petrobras, na época, né, que alguns postos de praia não atendiam o nosso homem que ficava ali o dia Bem inteiro. Precários, né, comandante? Muito precários. Então, nós, nessa tentativa, junto à unidade lá da praia, conseguimos fazer algumas melhorias no sentido de melhorar, fazer as reformas nesses locais e melhorar a condição de trabalho do nosso bombeiro. Então, é importante desde que haja uma reciprocidade. E falando também em projetos, na proteção, nas medidas de segurança contra incêndio, né, de maneira geral, eu lembro que nós tínhamos alguns problemas também com o CREA. O CREA é a entidade que cuida dos interesses dos engenheiros civis e arquitetos na época. Agora, os arquitetos separaram do CREA, né? Tem o CAL. Chegaram a questionar a competência, Sim. a qualificação para poder avaliar um projeto de um engenheiro? Tivemos muito esse problema, principalmente para quem do pessoal técnico hoje e antigamente, na época, tinha muita resistência dos engenheiros civis não militares, né? E dizendo que como que um bombeiro, que nem engenheiro está analisando um projeto de um engenheiro. Então, essa era uma dificuldade que, até certo ponto, tinha uma razão técnica para essa questão, e aí eu entrei em contato com o presidente do CREA na época. Tivemos uma reunião lá no próprio CREA, e na época nós até já tínhamos dispensado, não, já tínhamos previsto uma sala aqui no Corpo de Bombeiros, onde se reunia o pessoal do CREA, os bombeiros, para a atualização das normas técnicas. Isso é muito importante, porque eles passam a ser ouvidos, né? Exatamente. Aí você estou pertencendo ao sistema. Exatamente. E não havia, na época, um local específico para isso. Sim. E o Corpo de Bombeiros cedeu um espaço aqui, uma sala aqui no prédio, para que essas reuniões acontecessem. Então, diga de passagem, a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica de qualquer projeto, esse recurso vai para o CREA, não fica no Corpo de Bombeiros. Sim.
Então, com essa ideia, tivemos algumas reuniões lá no CREA, aqui no Corpo de Bombeiros, com a presença do seu presidente, e até ofereci na época, falei, olha, para resolver essa questão, a gente pode passar esse serviço aqui para o CREA sem problema, mas vocês vão ter que apresentar uma equipe de engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos e o local para que esse serviço seja levado à frente. Bom, a única pergunta que ele me fez nessa época foi o seguinte: mas quem vai pagar esses funcionários, esses engenheiros? Falei, olha, o bombeiro é que não vai pagar. A condição é que vocês, o CREA, assuma essa responsabilidade totalmente. E o bombeiro fica fora. Bom, a verdade é que até hoje o Corpo de Bombeiros mantém esse serviço, Sim. aprimorou, atualizou os decretos das medidas de segurança, dos regulamentos de segurança contra incêndio. O primeiro foi em 2001, ainda eu no comando, depois foi em 2011, 2018. Então, eu acho, e agora principalmente temos muitos oficiais, engenheiros formados fazendo esse serviço que na época não tínhamos um número suficiente para resolver essa questão. Ou seja, houve uma evolução. Uma evolução. E nós vamos ter um café, né? Nós vamos ter um café, um oferecimento aí do Bomba Café, o Café dos Heróis. Venha conhecer o Bomba Café ao lado do CCB, que apoia aqui o 193 BombaCast, onde você fica conhecendo os bastidores do Corpo de Bombeiros. Saudações bombeiris, meus amigos, minhas amigas. Você que aprender mais a se proteger e atuar no perigo, vem conversar com o mais antigo. Estamos aqui tomando um cafezinho, Café dos Heróis, Bomba Café, eu e o grande comandante Coronel Wagner Ferrari, e vamos falar agora sobre o comando dele à frente do Corpo de Bombeiros. Comandante, crise hídrica, depois implantação das motos de bombeiros, quais os grandes desafios que o senhor teve à frente do Corpo de Bombeiros? Tem razão, Humberto. Uma das crises que nós passamos aqui foi aquela crise hídrica no estado de São Paulo, e onde, ao contrário de agora, né, chove diariamente, naquela época não chovia uma vez por mês, e olhe lá. E nós tivemos esse cuidado, no caso, junto à Sabesp. A Sabesp nos procurou para que fizéssemos uma divulgação no sentido de economizar água, a população economizar água. E como a população acredita e tem na honestidade, no profissionalismo do Corpo de Bombeiros, nós nos dispusemos a fazer esse trabalho, que foi, inclusive, veiculado pela mídia, né, na época, no sentido de convencer a população a economizar água, tanto no banho, quanto lavagem de calçadas, lavagem de automóvel e daí afora. Acredito eu que tivemos aí um sucesso, o Corpo de Bombeiros teve um sucesso nessa divulgação, que além de nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, também ajudou na economia da água. Sensibiliza, né, comandante? Porque imagina faltar água para o combate a incêndios e eu estou lavando o carro, lavando o quintal com água, a represa, o nível está baixo, né? E faltar água para o bombeiro. Exatamente. São coisas que impensáveis até em outros países. Acredito que não chegue a esse ponto que nós chegamos aqui, que foi praticamente em função dessa crise hídrica, né? Sim. Com relação, comandante, o São Paulo, pelo que eu entendo da história, foi pioneiro na implantação das motos operacionais de bombeiros. Então, o trânsito grande, aumentando o horário do rush, uma viatura de resgate, por mais que ela é rápida, para conseguir chegar na ocorrência no horário do rush é difícil. E teve esse grande desafio, uma coisa nova, um paradigma, bombeiro em cima de moto. Como que é essa história, né? E com o tempo foi para outros estados. Como que foi essa implantação, comandante? Pois é, você disse uma palavra-chave, quebra de paradigma.
Na época, eu lembro que o nosso tempo de atendimento de ocorrências do resgate estava chegando a 20, 25 minutos. Impensável, né? Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, ou qualquer outra cidade do estado de São Paulo, é impensável você gastar 20 minutos para chegar ao atendimento de uma ocorrência. E aí eu soube que já havia um projeto do Coronel Repulho, na época, acho que ainda major, aqui do Corpo de Bombeiros, que falava deste projeto de motos. Aí eu me reuni com ele, fizemos uma reunião onde ele me explicou qual era a ideia, como que poderia ser implantado esse serviço. Imediatamente eu começamos a montar esse projeto, esse planejamento com a nossa equipe aqui do comando do Corpo de Bombeiros, e mais adiante, talvez daí uns 2 meses, não mais que isso, eu consegui 2 motos do nosso serviço de motomecanização da Polícia Militar, mandei pintar as motos de vermelho. Pode ser branco, cinza, cor de policiamento. Não, ia ser vermelha mesmo. Pintou de vermelho. Pintamos de vermelho as motos. Eu até pensei que ia ser punido por esse motivo, mas não teve esse problema, não. O projeto era muito maior do que um detalhe desse, né? E essas motos começaram a correr aqui do posto Sé, do 1º GB, e, graças a Deus, nós verificamos que o tempo de atendimento dessas ocorrências caiu para 3, 4 minutos. Enquanto a moto já estava deslocando, já tinha chegado ao local, a UR estava a caminho, e de forma que, quando chegava ao local da ocorrência, Humberto, era praticamente pegar a maca, colocar a vítima na maca, colocar na UR e partir. Por quê? Os 2 bombeiros que chegaram ao local, sempre em 2 bombeiros, 2 motos, já tinham estabilizado, imobilizado, já tinha dado o primeiro atendimento naquele local. Então, comandante, muitos entendem que o resgate, os primeiros socorros, é colocar num carro e levar. Como eu era criança nos anos 80, via colocar a vítima em táxi. Amigo meu que foi socorrido no campo de futebol, dobrava, colocava num táxi e levava. O transporte. Socorre, socorre, era transportar. Muda o conceito. O primeiro atendimento no local é importantíssimo. Sim, né, uma sim. fase que não é só transporte, então. Não, é aqueles primeiros 10 minutos, que é o... E o tempo de atendimento, 5 minutos, tem 10 minutos de platina e os 5 minutos da morte cerebral, morte né? cerebral. Isso. Sim, porque a cada minuto você perde 10% da cognição cerebral, né? Sim. Então, com isto, eu acredito que, olha... Vidas foram salvas, né? Muitas vidas. Eu diria que milhares de vidas foram salvas com esta quebra de paradigma falada aqui pelo Coronel Humberto, porque realmente, se não fosse isto, eu acho que o próprio Corpo de Bombeiros, Resgate, teria entrado em colapso. Me adiantando, em seguida, tivemos mais 2 motos no posto de bombeiro do Belém, e da mesma forma, mais 2 motos usadas, pintamos de vermelho, cor de bombeiro, sirene, tudo certinho. E à medida que esse serviço ele foi se desenvolvendo, nós fomos também melhorando o transporte de equipamentos, de equipamentos de resgate, equipamentos até de combate a incêndio, porque a ideia também seria transportar um extintor de incêndio tipo ABC, o triclasse, né? Sim. Porque para princípios de incêndio, a moto chegando lá no primeiro momento também poderia controlar esse É verdade, incêndio. A gente pensar na moto chegando rápido num incêndio. Imagina um prédio onde as pessoas estão pelo prédio e não houve um plano, o abandono de emergência, não foi colocado. Então ele pode fazer muita coisa, por mais que ele não está com uma bomba de incêndio e não está transportando água, mas as primeiras medidas, uma equipe de moto pode adotar no incêndio, salvando vidas, descendo, né, tirando a população. Exatamente. E quantos incêndios provavelmente foram controlados assim de imediato, naqueles primeiros minutos, né, por conta das nossas motos.
Sim. E, comandante, eu queria fazer aqui nossas homenagens ao pessoal do policiamento. Quantas ocorrências nós não chegamos e tinha os integrantes do policiamento com pano úmido no rosto, retirando pessoas. Então, o policiamento, que a gente sabe que atende muitos partos de emergência, dá um primeiro atendimento no atropelamento, sempre foi muito importante também de já estar próximo do local, enquanto Sim. o trem de socorro do Corpo de Bombeiros vem vindo, né? É o caso da Rocan, né? Rocan. A Rocan, que são o pessoal que trabalha com as motos da Polícia Militar, que são os primeiros a chegar em qualquer tipo de ocorrência, né? E foi também por este motivo que nós implantamos essa ideia das motos do Corpo de Bombeiros para resgate, para atendimento assim imediato, sempre no sentido de diminuir o tempo de atendimento. Sim, sim. E tive o privilégio, tive o prazer de verificar que, na sequência, o SAMU também adotou as motos, as guardas civis aí de outros municípios também adotaram as motos. E hoje eu acredito que o nosso Corpo de Bombeiros deve dispor de pelo menos 2 motos em todas as suas unidades, né? E também em outros estados, que viajando em encontro de comandantes gerais na época, né? 2002, 2003, eu também pude presenciar que o fato de que os corpos de bombeiros desses outros estados também adotaram esse projeto nosso. Só olha que maravilha, né? O Corpo de Bombeiros de São Paulo sendo um polo irradiador de tecnologia, de quebra de paradigma. Eu imagino que o coronel Wagner Ferrari sofreu resistência, pessoas que acham que a moto é perigosa, realmente a moto, lógico, ela é perigosa, mas houve treinamento, houve equipamento, houve procedimento operacional padrão, né? Sim. Mas o senhor teve resistências na implantação, né, dessas motos? É verdade, Humberto. Tivemos alguma resistência, porque nem todos gostam de andar de moto, né? Sim. A moto realmente é um veículo bom, rápido, porém tem que seguir as regras de trânsito, tem que seguir procedimentos, né? Que antes disso nós montamos aqui, escrevemos todos esses procedimentos, de forma que conseguimos, apesar de termos tido um acidente no retorno de uma das motos, o grupo que já estava formado, o grupo de praças que estava formado para isto, e alguns oficiais que também apoiavam a ideia, superou essa ocorrência, até porque o nosso serviço é um serviço de risco, né? Seja ele de incêndio, seja de resgate, seja ele de salvamento no mar, na praia, seja em rios, lagoas, é um risco que sempre estamos correndo, né? Sim. Então, nós sabemos que esse trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho que, infelizmente, alguns companheiros não perdem a vida, né? Falando português claro, perdem a vida em função do risco que tem. Porém, em contrapartida, o nosso pessoal foi preparado, foi treinado antes de soltar as motos aí no local, na cidade, né? Então, o projeto deu certo, né? O projeto deu certo. Tanto é que após essa ocorrência que eu falei, que infelizmente ocorreu, eu tive um apoio muito grande das praças que eram os pilotos das motos. Eles falaram, não, comandante. Por mais que houve uma morte, um acidente com moto, exatamente. Vamos prosseguir com o projeto. Vamos prosseguir porque acreditamos nesse projeto, está dando certo e não vamos abrir mão disso aqui. Eu falando com o subtenente Dutra, que com muitos anos nas motos na Casa Verde, ele falou, chefe, não teve mais mortes, graças a Deus, graças ao treinamento, tudo, graças que bacana, que bacana. E falou do Dutra, eu lembrei também na Carrasco, época, né? Carrasco. Tenente Carrasco, grande. Tenente Carrasco hoje na reserva, isso. Que foi um braço direito nosso aqui, assim como o Dutra, na implantação desse projeto das motos. Nossas saudações a todos os bombeiros que tripularam e tripulam as MOBs, as motos operacionais, levando aí um desfibrilador, material de primeiros socorros, atuando no início dos incêndios, salvando vidas. Maravilha, nossas saudações. Estamos aqui no 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Eu queria deixar a conversa mais leve
e perguntar alguma coisa engraçada, fatos inusitados no comando do Coronel Ferrari. O senhor lembra alguma coisa que marcou, comandante, nesse sentido? Olha, eu lembro vários, mas para dar uma aliviadinha, É. eu lembro que o, né, o Antônio, dos Santos Antônio, né? Antônio Santos Antônio, Que grande comandante. era o Bintônio, É, nós fomos companheiros de CBO também. que legal. E ele era o comandante lá de São José do Rio Preto. Rio Preto. E aí a gente tinha por missão também sempre visitar as nossas unidades pelo interior do estado, né, evidentemente. E uma delas foi na unidade dele, que ele inclusive me presenteou com uma caixa aquela caixa que a gente leva a cobra para o Butantã, né? Sim, sim. Uma caixinha que é furadinha em cima e tem na portinha, tem uma portinha onde você coloca a cobra, ou tira a cobra de lá de dentro. Eu sei que essa caixinha fez sucesso aqui no comando, porque era um tal de assustar não só o nosso pessoal, como também o pessoal civis que vinham aqui para reuniões aqui com a gente, né? Evidentemente, eu não posso falar isso ao público, mas só ao público interno, porque situações inusitadas ocorreram. Eu lembro do coronel Camargo, que Sim. a gente trabalhamos juntos, né? E ele adorava essa caixinha, né? Porque quando tinha reunião mesmo com pessoal civil, ele fazia questão de mostrar a caixinha e, no determinado momento, ele puxava a portinhola dela e saía uma cobrinha coral de madeira. De madeira, nossa, eu já vi Então, isso. Dava um susto no pessoal. nossa, Eu não sei se era dele, mas puxa. então isso era uma situação inusitada, não é uma com situação civis também na mesa, o pessoal pulava. Não, Né? todo mundo se interessava, deixava na mesa de reuniões lá da sala do comandante. Olha só. E não tinha um que não entrava lá que queria ver a cobra dentro da caixinha, né? Puxa. Esse parece meia piada isso aqui, mas Comandante, realmente... em 2001, o comando é do senhor, ainda bem que o senhor não me deixou preso, porque tinha uma serpente que a gente tinha resgatado, e antes de levar para o Butantã, ela estava presa no quartel do Cambuci. E ela saiu ela não era peçonhenta, ficamos sabendo depois. Sim. Era aquela cobra do milho, né? E era amarela, pretinha assim. Mas ela escapou do terrário que ela estava e entrou numa viatura de reserva. Quando chegamos no incêndio na região da Moca, Rua da Moca, Sim. a gente não sabia, mas ela estava no motor de um autossalvamento, ela saiu, apareceu na calçada e tinha um repórter falando, olha só, além do preso em ferragem, vítima também, a emergência tem animal peçonhento, misturou tudo. E eles não sabiam que era do bombeiro, que o bombeiro tinha resgatado. Tivemos que fingir que não sabia o que era aquilo, pegamos a serpente, colocamos na caixinha e levamos para o Butantã. Não deixa a serpente no quartel, mais que 2 dias não, leva para o Butantã. Olha só, era o comando do senhor. Pois é. Eu vou ficar preso. Mas teve um fato anterior, ainda acho que era capitão, já era capitão, e aqui na central, aqui no comando do Corpo de Bombeiros também, o pessoal aqui do Cambuci disse que nós pegamos uma cobra, resgatamos uma cobra, não sei aonde, e tinha um companheiro nosso aqui também, oficial, melhor não falar nomes, né? Não precisa. Que adorava as cobras, né? Adorava. Então ele foi buscar essa cobra, que estava toda barrenta, que pegaram numa lagoa aí, não sei onde foi, e ele trouxe para cá. Acho que ele dava aula de salvamento terrestre. Dava. Ele, como não tinha onde guardar essa bendita cobra, que acho que era uma jararaca, se não me engano, grande, colocou dentro do box de um dos banheiros. Nossa Senhora! E a cobra ficou lá. E ele abriu o chuveiro para dar banho na cobra. Então deu banho na cobra, mas lavou a cobra, mas deixou lá e fechou a portinhola. Meu Deus. À tarde desse dia, o pessoal, já depois da atividade esportiva, um companheiro nosso também, naquele alojamento, resolveu tomar banho naquele box. Meu Foi Deus. quando ele abriu a porta, entrou
Quando ele entrou e pisou na cobra, foi um fato inusitado. Acho que se, se tivesse sido filmado, eu teria ido para o Faustão, com toda Meu certeza. Deus do céu. O que eu sei é que ele saiu correndo atrás da pessoa, do oficial que trouxe essa cobra para cá, e ele só não foi parar no hospital porque ele fugiu pela lateral do prédio e se embrenhou aí pela Praça da Sé, Meu desapareceu. Deus do céu. Esse foi Nossa, outro fato inusitado, mas aqui no cada Corpo de história, hein? Bombeiros. Comandante, olha só, uma coisa que todos os nossos amigos aí, bombeiros, bombeiras, devem se interessar. A gente fala muito pouco nas entrevistas, podcast aqui no BombaCast sobre isso, a situação matrimonial, né? O comandante, você tem que despachar até tarde, chegar tarde em casa, vai para ocorrência de sábado, domingo, celular toca 2 da manhã. Eu tive a oportunidade de conhecer a esposa do senhor no ano de 2001, estávamos indo para os Jogos Internacionais na França, Na de França, bombeiro. sim. Eu conversei com o senhor, com a sua esposa, estava com meu pai, que foi bombeiro também. Conversando, muito simpática, muito bacana para o senhor. Obrigado. Estava indo para a França lá competir. E como que era a paciência, a compreensão com o marido num cargo, né? Isso vai desde praça oficial, comandante de prontidão, comando do bombeiro, que vai ter que estar ausente muitas vezes, aquela rotina quebrada. Como que essa a cooperação, né? O apoio da esposa, como que é essa parte? Olha, eu acho que foi bem lembrado, até porque nós temos que sempre agradecer a família, né? E particularmente a esposa, porque depende das esposas também, todo o nosso efetivo do corpo, todo efetivo do Corpo de Bombeiros tem que ter essa compreensão e essa paciência e essa resiliência também, porque aqui no comando eu lembro que o meu chefe de gabinete, o Coronel Nobre, eu lembro que depois que terminava o expediente, e o expediente nosso era das 8 às 6 da tarde, ele trazia a partir de entre 6 e 6 e meia, trazia toda aquela papelada, a pilha de processos que a gente teria que sindicância, assinar, IPM, sindicância, IPM, nossa, problema de viaturas, problema de recursos para conseguir tudo coisa séria, hein, licitações, comandante? Tudo coisa séria. licitações principalmente, que temos que tomar muito cuidado também. Então, eu lembro que isso era invariavelmente acontecia. Das 6h30 a gente saía daqui em torno de 8 horas da noite. Não tinha mais ninguém aqui no quartel, Cheguei além em casa às do 10 da noite. pessoal de prontidão, e chegava em casa entre 9h30 e 10 horas da noite. Isso diariamente, praticamente. Fora as ocorrências que ocorriam de madrugada também, que eu tinha o costume de ir para o local, principalmente nessa época de chuva aqui, que tem muito deslizamento, etc. E então chegava e contava com a compreensão da esposa, porque senão seria um inferno dos dois lados, né? Importantíssima compreensão, a explicar que é um período que eu vou estar no comando, puxado para evitar divórcio, a própria, né, aquela degradação da relação. Né? Eu acho que eu tive sorte, porque estamos casados, né? Já vai fazer 47 anos, e acho que sou um dos poucos, né? Com tantos anos. Estava vendo uma homenagem que o senhor ganhou um machado grande, bonito, com os bombeiros, ela estava junto. Ela estava junto também, eu lembro. conosco, Puxa, é verdade. Bacana. E graças a Deus, ela não tive problemas maiores assim de participação, em que pese que a esposa sempre, às vezes, fica chateada devido à nossa ausência, devido ao tempo de trabalho, né? Porque de vez em quando também o telefone tocava tipo 2, 3 horas da manhã, né? Sim. Então tudo isso aí aliás, foi bem lembrado, Humberto. E aqui vai também meu apoio a todas as esposas dos nossos bombeiros aqui no estado de São Paulo, que são também heroínas, né? São heroínas porque é um serviço, o serviço nosso, né? Não sabe se o marido vai voltar para casa, né? Exatamente, às vezes, por mais diversas circunstâncias, né? Pode estar impedido de voltar
voltar Sim, para sim. casa, né? Mas então tem aqui a minha homenagem às nossas esposas. Maravilha. Estamos aqui no 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. E olha só, hein? Coronel Wagner Ferrari, eterno comando do Corpo de Bombeiros, nos autorizou fazer algumas perguntas polêmicas, que muita gente aí quer saber a opinião dele, a opinião conforme os cenários. Comandante, são duas perguntas. A primeira, com relação à formação do bombeiro, seja ali na função de soldado, sargento, tenente, capitão oficial. O senhor entende que pode ser uma formação multidisciplinar, bacharel em Direito cabe mais, qualquer curso superior, engenharia ou um curso superior de bombeiro? O que o senhor pensa essa parte de formação, considerando aí a nossa maravilhosa Escola Superior de Bombeiros, a situação, o tipo de atendimento que nós fazemos, né? Tem guarda-vidas, tem aquele que é analista de projetos, tem o pessoal comandando estações de bombeiro, tem que entender de incêndio, de resgate, sim. Tem pessoal da nossa área jurídica. Nossa, é uma vastidão tão grande dentro do serviço do Corpo de Bombeiros, como se fosse várias armas, vamos dizer assim. O que o senhor entende da formação? O senhor é engenheiro, eu sou bacharel em Direito, fiz engenharia também, mas é difícil ter uma opinião formada pela experiência do senhor. O que o senhor entende do caminho que a gente poderia seguir? Olha, eu entendo que o serviço de segurança contra incêndio é uma ciência. Eu acho que é uma ciência. E é uma ciência que ela está mais voltada à parte técnica, a parte técnica de engenharia, Sim. mas a parte técnica a parte técnica de maneira geral, porque o bombeiro, eu entendo que nós trabalhamos não só na parte de análise de projetos, como também quando do atendimento a uma ocorrência, normalmente o nosso oficial de área ele vai entrar em edifícios que pode colapsar, né? Pode colapsar, principalmente se for uma estrutura metálica, né? Sim. E ele tem que ter noção do que está acontecendo. E essa noção, eu acho que passa por uma leitura de projetos, por uma leitura dele ter em mãos o material necessário para fazer um bom combate a incêndio, um bom controle daquele incêndio. Como? Eu vejo que tem outros países que já têm, e aqui está sendo implantado, se já não foi implantado totalmente, o oficial de área, ele no deslocamento dele para o local de incêndio, ele já tem a planta na mão através do notebook. Sensacional, tem um tablet, notebook, abre a planta da edificação Exato. Cadastrada. Então, antes dele chegar na ocorrência, ele já tem uma noção do que ele vai encontrar, do que é aquele prédio, onde estão as saídas de emergência, ou qual o equipamento, quais são as medidas de proteção contra incêndio que esse edifício dispõe. Os riscos ao redor. Os riscos vizinhos, seria o problema da propagação do fogo, radiação, ou de outra forma qualquer. Então, isso aí é muito importante. Então, para isso, eu entendo que o nosso oficial de bombeiros, técnico ou engenheiro formado nessa área de engenharia, é muito importante para que ele desenvolva um trabalho profissional, seja um profissional propriamente dito. Realmente, tanto no CBO como no curso de engenharia, a gente teve importantíssimas aulas, noções de geologia. E eu lembro daqueles desmoronamentos que a gente ia no Campo Limpo, Mariporã, aquela região, Franco da Rocha, que a gente olhava o solo, olha, tem bananeira, solo argiloso, arenoso, movimentação de solo. Então, realmente, em vários tipos de ocorrências, não só na análise de projetos, a engenharia ela cabe muito bem. Não, o nosso serviço, como eu disse, o serviço de ciência, né? De proteção contra incêndio, inclusive, já faço até uma chamadinha. Nós tivemos o Corpo de Bombeiros de São Paulo foi o primeiro que fez o decreto em 1983, que eu lembro que eu trabalhei na técnica, eu falei, depois do moto mecanizado, eu vim para a técnica e fiquei aqui trabalhando alguns anos.
E a gente servia praticamente desse decreto de 83, que era uma apostilinha, uma apostila que tinha algumas folhas apenas, né? E depois, em 93, melhorou mais um pouco, foi um pouquinho atualizado. Em 2001, eu no comando, nós montamos aí uma comissão de 120 oficiais que atualizou realmente o nosso regulamento de proteção contra incêndio e áreas de risco, né? E depois disso foi atualizado novamente já em 2011 e novamente agora em 2018. E este trabalho, um trabalho altamente técnico, que foi inclusive apoiado por professores da USP, né? da Escola Politécnica, com quem tivemos contato lá na época, porque para a aprovação desse decreto de 2011, nós tivemos, foi feito um workshop na Escola Politécnica, aqui da Universidade de São Paulo, onde os nossos oficiais participaram, houve troca de experiências com os professores catedráticos lá da Poli. Então, eu acredito que isso ajudou a melhorar esse nosso cabedal. Essa aproximação com a universidade é Com a universidade. importantíssimo, né? Então, hoje eu entendo também, Humberto, que se o oficial trabalha nesta área não tiver este conhecimento porque hoje nós temos o controle de fumaça, tem problema de cálculo de sprinkler, Sim. é muito complexo e não pode se limitar apenas a chegar no incêndio e jogar água no fogo para apagar o fogo e ir embora. Muito primário, Não, né? não. O bombeiro de Brasília, para você ter ideia, eles é que fazem a perícia de incêndio lá em Brasília. Eu fiz o curso de perícia de incêndio lá também em 83, e eu verifiquei, tivemos a oportunidade de ir ao local do incêndio e verificar como é feito o serviço, e eu entendi que isso é muito importante. Por quê? Porque o oficial de área, a guarnição que chega, a primeira a chegar ao local, é o bombeiro. Estou pensando aqui, veio na cabeça, comandante, olha, ciências policiais de segurança e ordem pública. Vem à minha mente ciências de segurança contra incêndio, ciências de bombeiros, que é vasto, né? Sim, vasto. é muito vasto. Sim. E lá eles têm, quando o oficial vai para o local fazer uma perícia de incêndio, tentar descobrir a causa do incêndio, como que surgiu aquele incêndio, ele vai se reportar, inclusive, ao comandante de área, oficial de área, que esteve no local. Sim. E verificou de onde estava o fogo mais forte, onde as chamas eram amarela, vermelha, qual era a situação naquele momento, para identificar o foco do incêndio. Então, isso requer dele, mais uma vez, que ele tenha conhecimentos técnicos dessa área de engenharia também. Para você que está nos acompanhando aqui no 931 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros, o grande coronel Wagner Ferrari falando da perícia de incêndio. No estado de São Paulo, nós fazemos aqui um relatório de sinistro, precisa ter bastante conhecimento para fazer esse relatório, que vai ser levado para a Polícia Técnico-Científica e acaba auxiliando na apuração dessas ocorrências. Que brilhante, comandante. Queria perguntar para o senhor, com relação a Fundabom, de forma inovadora agora, está com uma pós-graduação de segurança contra incêndio, algo muito bacana que é aberto para arquitetos, engenheiros, público interno, quem queira se aprimorar. A gente já viu alguns prefeitos da cidade de São Paulo darem declarações que grande parte das edificações não são regularizadas. Eu lembrei de um texto de um colega nosso, um grande comandante também, Coronel Armani, sobre o prevencionista e aquele que só quer o papelzinho cor-de-rosa. Ele falou para mim, Humberto, tem alguns que só querem o papelzinho, que você pergunta coisa, ele não está preocupado com a importância. Aí eu penso, comandante, educação pública, qual que é o caminho para as pessoas terem realmente essa doutrina de prevencionismo, a edificação está segura, do que, eu quero o papelzinho, se está seguro ou não importa. As pessoas, uma grande parte não é prevencionista. E o papelzinho não vai salvar ninguém, ele é uma certidão de que está obedecendo às normas, mas o que o senhor entende que a gente poderia levar para a população essa maior importância? Não sei se é escola, educação pública, palestras, qual a visão do senhor? Eu acho que isso é muito importante, tendo em vista até que, por exemplo, no Japão, até onde eu sei,
na escola, na formação dos nossos filhos, eles já têm aulas de prevenção contra incêndio, desastres, catástrofes, etc. Vai dizer, mas lá no Japão tem muito terremoto, tem muito maremoto, tsunami, etc. Sim, mas aqui nós não temos isso. Mas, em compensação, estamos vendo agora, recentemente, Brumadinho, Minas Gerais agora, que inundações em tudo quanto é canto, mesmo em São Paulo, deslizamentos de terra. Então, a criança, o jovem, né? Pode ser fundamental e no médio, ensino fundamental e médio. Ensino fundamental e médio, é importantíssimo ter noções de primeiros socorros, principalmente isso, né? Prevenção de incêndios, né? Prevenção de incêndio, tudo isso aí. Não tenha dúvida que eu acho que aí, no Brasil, a única forma de nós, do Brasil, melhorar a sua vida social, a política, é a educação. É a educação. Eu acho que teríamos que ter, tipo a Coreia do Sul, que a partir de 1970, depois das guerras lá do Vietnã, etc., eles investiram pesado em educação, exclusivamente em educação. Em 30 anos, quando chegou no ano 2000, eles já estavam exportando carro, tecnologia de ponta. Imagina hoje, 2023, como que eles estão adiantados, né? Poxa, bacana. A gente agradece aqui ao Corpo de Bombeiros de São Paulo e a Fundabom, que atuam em Lei Lucas, no que pode, nas escolas, treinando servidores. O Major Palumbo está com um projeto bacana de Lei Lucas para o município de São Paulo também. Então, a todos que atuam em primeiros socorros na área da educação, nossos parabéns, que é realmente o caminho, como o comandante Wagner Ferrara está falando, educação para reduzir mob mortalidade, acidentes, incêndios. Sem dúvida. Essa iniciativa do Fundabom, aliás, a Fundabom está de parabéns, Sim. Que é um apoio para o nosso Corpo de Bombeiros, no seu dia a dia, inclusive, né? Porque quanto mais a população estiver educada nessa área, menor vão ser todas as ocorrências que nós tínhamos, que já diminuiu bastante, e a partir de agora teríamos até em todos os campos, né, uma diminuição tanto na proteção contra incêndio, quanto o resgate, salva-mar, principalmente na praia, né, que temos, infelizmente, sempre em temporadas, um número muito grande de afogamentos. Né? Comandante, é uma pergunta que muita gente queria saber a opinião do senhor, baseado na sua experiência. Nós amamos a nossa força pública, sabe? Instituição bicentenária, né, que nos abraçou desde a Academia do Barro Branco. E aí vem essa situação, o Paraná recentemente se emancipou da Polícia Militar do Paraná. Como o senhor vê uma possível emancipação do Corpo de Bombeiros? Se teria prós e contras disso para a população, para a instituição, considerando que há projeto de tramitação, mesmo que o atual governo colocou que esse assunto não está no plano de governo, qual a opinião do senhor, pela sua vivência, se teria benefícios ou não, se tem que ser mais estudado? O que o senhor pensa sobre o tema? Olha, eu já tenho uma opinião formada a respeito, sem dúvida. Mas para chegar a esta opinião, eu quero só lembrar que, quando assumi o comando do Corpo de Bombeiros, nossa Escola Superior de Bombeiros, né, já tinha sido iniciada a construção. A construção estava paralisada, né? E eu lembro que o Coronel Carquede fez uma ida até a escola, né? Uma marcha simbólica de Pirituba até a escola. Uma marcha simbólica bacana, de Pirituba até lá. E quando eu fui visitar a escola, novamente, eu verifiquei que estava numa situação insustentável para os alunos, né? Porque faltava tudo, desde água até alojamentos. Então, foi aí que, dentro desta ideia de ter uma formação também do nosso bombeiro, técnica também, precisa ter uma boa escola, em resumo. Sim. Então, eu também investi pesado lá, a partir do ano 2000, fazendo algo que o próprio governo já vinha fazendo, que é a PPP, Parceria Público-Privada,
Então, fizemos parcerias com a Petrobras e com a BASF. A BASF aqui tem a sede ali em Guaratinguetá, né? Falar próximo a São José dos Grandes Campos. empresas, né? Grandes empresas. Então, para você ter ideia, Humberto, a BASF terminou, no primeiro momento, a caixa d'água que temos lá, porque sem água não é possível você manter uma escola. E a Petrobras nos auxiliou em alguns serviços lá daquelas torres de treinamento. Das torres de treinamento. E a partir daí, nós tivemos outras empresas menores que faziam, vamos dizer, a conclusão dos alojamentos, né, por andares, que o prédio lá é muito grande, e, em contrapartida, nós formávamos as brigadas de incêndio das empresas. Puxa, grande parceria, sacada de mestre. E foi aí que a coisa começou a se desenvolver mais ainda, e atualmente é uma escola de exemplar, né? Exemplo, né, para o Brasil e talvez para o mundo. Então, voltando à pergunta, eu acho que nós estamos no caminho certo, é por aí mesmo, e hoje, após 20 anos aqui do meu comando, aqui no Corpo de Bombeiros, que eu fiquei de 2000 até 2003, estamos em 2023, são 20 anos, eu diria que não seria uma separação. Eu não quero dizer separação, porque eu acho que não é o termo adequado para os nossos companheiros de policiamento, que trabalham no policiamento, a quem eu respeito muito. Mas eu acho que o Corpo de Bombeiros emancipado, ele traria mais benefícios à população, porque poderíamos aprimorar ainda mais o nosso trabalho e o nosso bombeiro, na sua formação e na sua prestação de serviços. Porque quanto mais técnico for, dentro desta área de engenharia, que eu se falsa modéstia, conheço bem, eu acho que é necessária. O policiamento, como você, Humberto, advogado, é necessário que o policial seja até advogado também. Tem as noções de lei. É necessário, tem que ter noções de lei, de maneira geral, como a nossa academia da Polícia Militar nos deu e nos dá, provavelmente, com certeza. E o bombeiro também tem a sua parte técnica, que tem que ser aprimorada para que converse de igual para igual com o Conselho Regional de Engenharia, converse com as prefeituras, que também têm as suas secretarias de Estado, secretarias municipais de obras, né? De forma que a gente poderia também colaborar melhor com esses órgãos, oferecendo um conhecimento técnico de formação e principalmente operacional. Porque o bombeiro é o primeiro que chega no local e sabe exatamente quais são os problemas que estão ocorrendo ou de que forma ocorreu aquilo. Então, atualmente, eu sou favorável à emancipação. Sim, bacana a opinião do senhor. E tem um assunto, comandante, que ele volta à tona, atualmente por alguns atores político-partidários, com relação a desmilitarizar polícias militares e também corpos de bombeiros. Temos acompanhado isso, na minha opinião, uma ideia rasa, sem nenhum estudo, embasamento, mas o senhor conheceu o Corpo de Bombeiros de Paris, da França, a gente conheceu também como que funciona nos Estados Unidos, e lá eu vi com uniforme, divisas, tenente, o firefighter, que é o soldado, o capitão, o sargento, battalion chief, que equivale a um oficial superior, que é chefe de batalhão. Eu vi eles marchando lá no dia, né, da independência deles, toda uma estrutura, continência. Então, puxa, são civis, mas tem toda a estética militar. O senhor acha necessário esse pedido de desmilitarização dos corpos de bombeiros? De maneira nenhuma. Inclusive, conhecemos os bombeiros lá de Paris, né? E em Paris eles são militares. Eles são ligados ao exército francês. E até onde eu sei,
a França é um país milenar Sim. e nunca mexeram nisso. É como diz, né? É uma forma de organização, o regime jurídico da O time que carreira. está ganhando não se mexe, né? Sim. Então, se eles não mexeram até hoje nessa estrutura, é porque está dando certo. Até porque nós copiamos dele também o serviço de SAMU aqui em São Paulo, né? Lá nos idos de 80, por aí. Então, eu acho que essa disciplina, essa hierarquia é necessária. Eu Sim. sou contra, inclusive, a desmilitarização da polícia militar, Sim. até porque ela é uma das forças que está presente em qualquer situação. Ela está sempre, a qualquer hora do dia da noite, 365 dias por ano. Eu não acredito que ela desmilitarizada, o Estado venha conseguir uma corporação que chegue, que preste um atendimento à população, como é feita hoje. Temos nossos problemas? Temos. Mas, numa corporação de quase 100 mil homens, você ter um ou dois é, 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 militares que teve algum problema, que aconteceu algum fato fora do regulamento, não significa que os outros 99.999 também não servem para aquela atividade. Muito pelo contrário. Então, eu acho que não só a França, mas outros locais, outros países aí, provavelmente também é um serviço militarizado. Diga-se de passagem, na Itália, você tem os carabinieri. Carabinieri são militares. A polícia militar deles é militar. Eu não vejo nenhum problema em ser militar. Você tem uma tropa nas mãos Organizada, organizada, disciplinada. disciplinada, instruída e etc. Né? Então, acho que espero, né? Espero já nesse final de reta, né, que Sim. a gente está. No meu caso, eu particularmente, Sim. já com mais de 70 anos, eu acredito que espero não ver essa situação ocorrer aqui no Brasil. Né? Maravilha. Pessoal, estamos aí finalizando o 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Nosso agradecimento à Fundabom, nosso agradecimento ao Bomba Café, o Café dos Heróis, aqui do lado do comando do Corpo de Bombeiros, na Praça Clóvis Bevilacqua, centro de São Paulo. Eu queria, comandante, passar para o senhor as considerações finais. E se o senhor pudesse, nessas considerações, passar uma mensagem para aqueles que estão no Corpo de Bombeiros ou que querem ser bombeiros, os parentes bombeiros que nos assistem, uma mensagem em tempos tão turbulentos. Eu vi falando que mesmo perante, meus amigos, as situações de caos e turbulência, ainda é possível encontrar bondade e beleza. Um verso, né, de um poema para nos dar esperança de que a gente possa, com as nossas ações de caridade, de amor ao próximo, lutando sempre pelo bem e com o crescimento pessoal, a gente progredir, que é a nossa missão de vida. O que o senhor pode passar de mensagem para o nosso público maravilhoso que assiste aqui o 93 BombaCast? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o BombaCast por essa oportunidade, né, por esse convite de trocar algumas ideias com você, Coronel Humberto, e poder, depois de vários anos aí afastado, ter novamente uma oportunidade de encontrar com os nossos amigos bombeiros aqui do Corpo de Bombeiros. A mensagem que eu deixaria é nunca perder a esperança. Nunca devemos perder a esperança, seja de que forma, seja qual for a situação que estamos passando. Estamos passando por situações aí delicadas, né, sem dúvida alguma, porém, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, com certeza vai continuar existindo, vai continuar trabalhando, vai continuar atendendo todas as ocorrências que forem acontecendo no nosso dia a dia aqui do estado de São Paulo e quando não, estaremos apoiando outros estados que necessitem do nosso conhecimento. E quero dizer também que eu sempre dizer para vocês que eu sempre pedi a Deus proteção e bênção. Amém.
Bom, maravilha. Comandante, comandante. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Fique com Deus. Obrigado. A nossa continência ao senhor, agradecer a sua família. Muito obrigado. Pela pessoa que o senhor é, por tudo que o senhor fez, por estar nos acompanhando e dando força para nós prosseguirmos nessa missão. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assiste aqui no 93 BombaCast, essa iniciativa maravilhosa da Fundabom, aqui que você conhece um pouco da história, conhece técnica, tudo que cerca os serviços de bombeiros. Então, nosso obrigado aí, Coronel Martinho, Coronel Etinós, todo mundo que está por trás dessa realização, ao Bomba Café, que nos apoia, e a todas essas pessoas brilhantes que vêm aqui passar pelo programa, serem entrevistadas, deixar essa riqueza de conhecimento para todos nós. Muito obrigado e até o próximo BombaCast.